Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema perdão mais purificação igual a expiação. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque se o canal tem te ajudado a entender mais sobre a lição dos jovens, a entender mais sobre o livro de Levítico, quando você faz isso, além de você sempre receber uma notificação quando os vídeos são postados, você também ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. Como eu estava dizendo, terça-feira tem como tema perdão mais purificação igual expiação. Nós estamos estudando essa semana sobre a festa da expiação. Ontem eu falei para vocês alguns aspectos da festa da expiação, de como ela funciona. Então se você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima para você ir lá assistir. Então veja o comentário de ontem, se você perdeu, e você volta para o comentário de hoje, porque é uma sequência. Então precisamos entender domingo, entender segunda, para aí chegarmos na terça-feira, tá bom? Quando nós olhamos aqui para a festa da expiação, pode vir uma pergunta na sua cabeça. Ismael, quando eu olho Levítico capítulo 4, lá está escrito que o israelita, no caso, ele era expiado. Ele era, o pecado dele era perdoado ali. E quando eu olho para Levítico 16, eu vejo que a festa da expiação também o israelita era expiado. Por que a necessidade de ter dois momentos de expiação? Será que o israelita precisava ter dois momentos de perdão? Será que eu preciso buscar a Deus duas vezes para ter o mesmo perdão? Não funciona assim. Para nós entendermos melhor, nós vamos fazer um estudo detalhado e aprofundado de Levítico capítulo 4 e Levítico capítulo 16. Quando nós vamos lá em Levítico capítulo 4, nós olhamos ali no verso 20, verso 26, verso 31 e o verso 35, nós vamos ver esse conceito da expiação, mas nós vamos ver um conceito relacionado com o perdão. Então, a ideia do sacrifício diário, do perdão diário, era essa ideia do perdão literal, o perdão e a expiação por esse perdão. Quando eu vou lá para Levítico 16, eu vou ver no verso 19 e no verso 30 uma relação direta com a purificação. Compreende? Então, o propósito diário do sacrifício diário era o perdão. E o propósito da festa da expiação é a purificação. E perceba que perdão e purificação são coisas diferentes. Então, quando eu olho ali para a festa pro diário, para o sacrifício diário, o israelita, ele era perdoado, tá? E aquele perdão, ele era concedido por pecado que ele cometeu. Agora, quando ocorria a festa da expiação, ele era purificado. Aquele registro do pecado não existia mais. Então é importante entender esse conceito. Como eu disse para vocês ontem, todos os dias o pecado entrava no santuário. E a festa da expiação é a limpeza do santuário. Então, pense da seguinte forma. Eu hoje pequei. Então, eu pedi perdão para Deus. Então, o meu pecado ele foi lá para o céu. Lá no santuário celestial. Está lá marcado o registro do pecado que eu cometi. E quando eu pedi perdão, Deus passou a mão, limpou aquele pecado. Porém, eu continuo no julgamento. Então, no final do julgamento, eu vou ser purificado. Estou sendo purificado por Deus. Estou sendo limpo por Deus para que eu não caia naquela tentação mais uma vez. Perceba diferente? Deus, ele perdoa o erro que eu cometi e depois ele me auxilia a não cometer o mesmo erro. Então, eu sou purificado, perdoado e purificado. Quando a gente vai lá e olha para a carta de João, lá 1 João capítulo 1, verso 9, nós vamos ler o seguinte, ó. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba que João deixa claro que Jesus nos oferece o perdão e a purificação. Não só o perdão e não só a purificação, porque as duas coisas são correlacionadas. Então, mais uma vez, quando eu olho para o sacrifício diário mais a festa da expiação, então, perdão mais purificação, ocorre literalmente a expiação de Israel, a expiação do erro. Sabe por que é importante nós entendermos que tem que ter o perdão mais a purificação? Porque quando eu olho lá em Ezequiel capítulo 18, verso 24, e Mateus capítulo 18, no verso 27 e do verso 32 ao verso 35, nós vamos ver que algumas pessoas podem buscar o perdão sem arrependimento. Então,
Algumas pessoas podem falar que erraram, que buscaram o perdão, mas não ter se arrependido. Assim como pessoas que se arrependem, depois se arrependem de ter se arrependido. Não sei se você conseguiu entender. Nossa, me arrependi de ter feito isso. Depois passou um tempo, me arrependi de ter me arrependido de ter feito aquela coisa. Então, existem pessoas que fazem esse tipo de situação. Então, é importante nós entendermos que uma coisa complementa a outra. Eu não posso pedir perdão sem me arrepender, e eu não posso me arrepender de ter arrependido. Então, a ligação que é realizada com o perdão mais a purificação é o que realmente nos perdoa. É o que perdoava, o que limpava, o que purificava, o que expiava o israelita lá atrás. É a mesma coisa que nos expia no dia de hoje. Então, é importante você entender. Uma vez que nós erramos, nós pedimos perdão para Deus. Maravilha? Quando nós pedimos perdão para Deus, Deus se esquece daquele pecado. Ele joga no fundo das profundezas. Acabou. Só que o registro do pecado continua no céu, tá? Limpado pelo sangue de Cristo. Só que eu ainda tenho a minha tendência pecaminosa. Então, uma vez que eu peço perdão para Deus, eu peço para que Deus me dê força para não cair naquele pecado mais uma vez. Então, Deus me purifica para que eu tenha força para não cair naquele pecado mais uma vez. Mas se eu cair de novo, eu posso pedir perdão, peço para Deus de novo força e assim sucessivamente. Então, é importante nós entendermos totalmente este conceito. E, como eu disse para vocês, nós vamos devagar, mas nós vamos nos aprofundando cada vez mais na festa da expiação e no santuário para compreendermos no todo daquilo que está acontecendo hoje lá no santuário celestial. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, e de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, Pai, porque hoje as suas misericórdias se renovaram para nós, Pai. Nós tivemos mais uma vez a oportunidade de falar com o Senhor, meu Pai. Hoje nós estudamos um pouquinho mais sobre a festa da expiação, entendemos o conceito de perdão e de purificação, meu Pai. Entendemos que quando nós erramos, nós podemos ir a Ti, e o Senhor nos perdoa, e o Senhor apaga qualquer erro que cometemos, através do seu sangue vertido na cruz, meu Pai. E também o Senhor nos dá força para que nós não erramos mais uma vez naquela situação, naquele pecado, meu Pai. Então, continue trabalhando em nós, continue agindo no nosso ser, Pai. Continue agindo na nossa mente, para que cada vez mais possamos crescer em verdade e em espírito, Pai. Para que cada vez mais possamos caminhar em Tua direção, para que cada vez mais o nosso caráter seja parecido com o Teu caráter, meu Pai. Trabalhe, nos guie nesse mundo de pecado, nessas situações onde a tentação vem até nós, Pai. Mas que tenhamos consciência e tenhamos a Tua força, porque somente com o Senhor somos capazes de enfrentar o mal. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!